tudo bem? Ó, hoje o assunto é polêmico, eu já estou avisando. Você vai entender o que acontece com você no plano espiritual durante aquelas festinhas do trabalho, aqueles happy hours, aqueles encontros sempre ao sabor da bebida. Muitos acham que é normal fazer isso, beber socialmente, acham que tem que, né, que ir, que é legal ir na balada do final de semana, um happy hour da firma naquele, no futebol, tomar cerveja, no churrasco com a turma. Mas será mesmo? A questão é, com que frequência você faz isso? São os vícios invisíveis que te deixam anestesiado para a vida. A gente vai falar mais nisso. Antes de começar esse assunto polêmico, quero deixar registrado que tudo que eu vou falar aqui é o meu ponto de vista, é o que eu vi, é a minha vivência, é o que eu sei, é o que eu acredito e é o que eu pratico, tá? Eu não sei você, mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui taxado na empresa como aquele cara antissocial, esquisito, aquela pessoa que não participa das festinhas, não participa dos happy hours. Mas, na verdade, eu até vou, tá? Eu vou sim, mas vou naquelas que eu sou obrigado a ir pela função que eu tenho que ir lá. E quando eu chego lá, eu não me envolvo nisso e saio o mais rápido possível. Então, eu vou ser sempre ser aquele cara chato, estranho, social, sabe o que mais eles vão falar. Quem se identifica com isso? Diz aqui embaixo, escreve aqui, eu sou considerado o chato, antissocial, assim, assim, assado. Coloca aqui para mim quem se identifica, tá? A questão não é apenas você ser taxado como antissocial, tem a pressão dos colegas de trabalho, do chefe, para você ir, para você frequentar. Muitos alegam que você só vai crescer na carreira se você frequentar esse ambiente. Mas será mesmo que a gente precisa frequentar esse ambiente? Será mesmo que a gente vai ter essas oportunidades? Sim, ela vai aparecer. Eu sei disso. Mas a que preço ela aparece? Diga que quem tu andas, eu direi quem tu és, energia afim. Se eu não tenho isso, então o que tem que prevalecer para mim é a minha competência profissional, a minha liderança, a minha forma humanizada de tratar as pessoas. É isso que vai prevalecer e não a amizade no barzinho. Então, cada um decide o que quer o que quer fazer. A questão toda que eu digo o seguinte, que aí é o tema principal desse assunto que a gente está falando hoje, o que acontece nos bastidores do plano espiritual? O que acontece no mundo espiritual quando a gente frequenta esses ambientes? É isso que a gente vai entender. A primeira coisa, então, que a gente precisa entender é nós vivemos num planeta de expiação e provas. Isso significa que o mal prevalece sobre o bem. Isso é fato, tá? E aí, quando a gente chega aqui no planeta, a gente tem muitas promissórias que vão ser resgatadas, ou seja, a gente vai ter que passar por expiações, a gente vai passar por perrengues. E precisamos provar que ao passar por esse perrengue, a gente consegue vencer com um lado moral inquestionável. A gente vai fazer conforme as leis universais, os princípios divinos. São as provas. E essas leis universais, os princípios divinos, eles são perfeitos, são imutáveis. Mas as pessoas que não querem seguir isso, ainda estão revoltadas, elas querem atacar quem quer seguir. Então, elas dizem que o normal é ir nesses locais, é ir nos barzinhos, é ir nos happy hours, é tomar a cervejinha no churrasco, no futebol com a turma, etc. E qual é o problema disso? Na verdade, a gente tem vários problemas sobre isso. Eu já falei, como a gente vive na matéria e a gente vive num planeta onde o mal prevalece com o bem, então existe uma correspondência do lado invisível no plano espiritual. Ou seja, a maioria das pessoas que está do lado de lá, na quarta dimensão, no umbral que estão desencarnados, eles estão mais ligados a esses vícios invisíveis do que ter uma moral inquestionável, senão eles não estariam aqui reencarnando. Isso inclui a mim, isso inclui a você, isso inclui a grande maioria. Se a gente pensar que tudo é energia, tudo que a gente pensa, que a gente vibra, que a gente sente energia, quando você vai nesses locais, a frequência, a energia que está ali não é boa, porque você está num ambiente que rola bebida, que rola cigarro, que rola sexualidade, que rola pornografia, que rola ofensa, que rola um monte de outras coisas. Então a energia lá é baixa. E aí eu não sei você, mas eu particularmente sinto que na hora
que essa energia bate em mim, ela é muito pesada e me faz mal fisicamente. Isso é o maior motivo de eu não frequentar esse local, porque eu sei o que tem ali, eu sei quais são as consequências, eu sei o que vai acontece no plano espiritual. E como eu já falei aqui, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não psicografo nada. A minha questão é a sensibilidade que eu sinto e me faz sentir muito ruim fisicamente, sim. Me afeta fisicamente, a energia é muito pesada. Quando você vai nesses lugares, você começa a ver gente que não consegue frear a bebida, fica alegrinha, começa a falar coisa errada, começa, né, a fazer coisas erradas, não agradáveis, e depois, no dia seguinte, ela se arrepende amargamente. Ela fugiu, ela saiu do prumo dela. E ela pensa, tudo bem, mas eu fui lá me curtir, eu não estou nem aí, eu sou jovem, não estou nem aí, eu não devo nada a ninguém. E ela vai levando a vida do jeito que ela quiser. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que ela está se anestesiando numa realidade. E é isso que o pessoal fala que é viver na Matrix, que você está vivendo que nem um zumbi, você está alheio. E todas essas distrações, elas vão se somando, 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 porque não é só isso, é um monte de outras coisas que te deixam alienadas do que você realmente precisa fazer, né? Da sua missão principal, que é o quê? Pagar suas notas promissórias e você ser uma pessoa melhor que era ontem. E aí o tempo passa, quando você está lá velho, você se arrepende na hora que você sabe que, putz, agora não tem mais tempo. O tempo não volta atrás. Você tem que tomar muito cuidado. E note que as pessoas falam que viver assim é normal, a diversão é normal, você tem que fazer isso, pô, afinal de contas, né, você precisa se divertir. Cuidado, tá? Diz o Mestre Jesus na parábola dos talentos. Tire um talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance-o fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso está lá nas parábolas de Mateus, capítulo 25, versículo 28. O que está sendo dito aqui? Se você recebeu 10 créditos para ter uma vida boa, uma boa família, bons filhos, uma boa casa, um bom trabalho, mas você vai ter que ajudar o próximo. Se você não cuida disso, vai chegar no final da vida, e aí? Como é que você tratou teus filhos? Como é que você tratou tua esposa? Como é que você tratou as pessoas do teu trabalho? Como é que você fez? Você não fez nada disso? Tira o talento dele, joga ele numa situação pior, que ele vai chorar, vai ranger os dentes, ele vai sofrer mais ainda, porque ele precisa entender o que ele fez de errado. Então, isso, é essa a mensagem dessa parábola. E se você gosta de parábolas de Jesus, eu deixei aqui embaixo, no link da descrição, um livro que eu escrevi chamado 33 Princípios Divinos, que são 33 parábolas de Jesus, onde eu explico numa linguagem bem atual o que significa cada parábola dela, para você ter um norte do que você precisa fazer, ou do que você precisa seguir, né, para pagar mais rápido essas notinhas promissórias que todos nós, inclusive eu, temos várias débitos, dívidas aqui, a gente precisa pagar, tá bom? Então eu afirmo com absoluta convicção que quando você vai nesses locais, coisas ruins começam a acontecer na tua vida porque vem influências negativas. Você vai carregar um monte de problema para você, atrair um monte de problema para você, porque diga quem tu andas, eu direi quem tu és. Diga onde tu andas, eu direi qual é a tua energia. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso, você precisa ficar muito esperto com isso, porque isso vai te causar problema cedo ou tarde. Então, tem um livro, para quem não está acreditando muito no que eu estou falando, do Napoleão Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo. Não sei se você já ouviu falar, eu vou deixar a descrição do link aqui para você adquirir também. Ele fala exatamente sobre isso. Esse livro foi proibido de ser comercializado nos Estados Unidos em décadas depois que ele foi liberado, porque as pessoas ficavam com medo. Na verdade, Napoleão Hill e a esposa deles entrevistaram um espírito muito inteligente, com muito conhecimento, mas com a mente voltada para o mal. Quando a gente vai nessas festinhas, tem a questão também das pessoas que não têm um bom histórico com álcool. É um vício que ela tem, ele é invisível, ela sabe disso, só que ela começa a ir lá, ela começa a beber e não para, começa a beber e não para, ou começa a falar mal dos outros e não para, ou seja, uma coisa vai puxando a outra, isso vai minando ela, vai minando, 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 e quando chega na hora do desencarne, o sofrimento é pesado. Então, sempre nesses lugares que a gente vai, nessas festinhas, você sempre vai encontrar problemas de deboche, falas preconceituosas, agressão verbal,
sensualidade, ações que não foram legais, e no dia seguinte vem o famoso arrependimento. Aí eu pergunto, mas por que que a gente continua fazendo isso? Por que que a gente faz? Simples, a gente repete o comportamento do ambiente que vivemos. Se você vive num ambiente corporativo, onde a maioria das pessoas elas fazem isso, elas convivem assim, você vai repetir. Quantas vezes você ouviu falar, nossa, o fulano chegou aqui, ele era tão legal, tão bacana, e foi piorando, 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 piorando. Ou seja, ele foi se alimentando com isso, foram dando corda, e ele, Marco, o que você está falando é radicalismo, a gente precisa ir, divertir, esse é o problema de cada um, etc. Sim, concordo, com certeza. A gente realmente precisa se divertir, mas precisa ter tanta bebida alcoólica, porque essas festinhas da empresa são regadas de bebida alcoólica. Eu, quando eu vou nesses lugares, eu tenho dificuldade de tomar refrigerante, eu tenho que implorar para um garçom para tomar um refrigerante, tomar um copo d'água porque só servem bebida alcoólica sem parar. E pior, por que será que a gente não pode levar nossas esposas, maridos e filhos nessas festas? Por quê? Comenta aqui, diz aqui qual é a tua opinião, por que que você acha isso? Escreve aqui. A questão toda é que o ambiente ele nos influencia, a gente não tem autocontrole para não se exceder, e todo excesso é prejudicial. É muito difícil você frequentar esse ambiente e não ter essa influência toda negativa que vem atrás de você, né? Que você carrega contigo e começa a te trazer um monte de problema. O fato é que quando a gente vai reencarnar, a gente sabe que tem muitos débitos, a gente sabe que tem que resgatar muitas faltas, a gente sabe que vai passar por muitas provas, a gente sabe que vai passar muito perrengue, que vai ser muito difícil. Então, como a gente sabe disso e tem desafios enormes, que a gente não veio aqui para passear, e sim para aprimorar nossos comportamentos, ou seja, todos nós temos muito a melhorar, inclusive eu, e com certeza o tempo vai ajudando e a gente vai amadurecendo, mas sempre quando chega esse momento, o medo bate junto, aperta de forma inconsciente. Lembra quando você ia para a escola, que você chegava a temporada de prova, que dava um frio na barriga, aí depois você fazia a prova, ficava revoltado porque caiu um monte de coisa que você não estava preparado e a nota não ia ser boa? Hoje a gente reencarna é a mesma coisa. A gente acha que está preparado, mas a gente tem nossos medos, nossos desafios, estão lá no fundo escondido. E quando chega a temporada de prova, a gente fica com medo, a gente se revolta, a gente fica triste, a gente fica ansioso. Aí o que que acontece? Vamos, dar um jeito da gente não sofrer tanto, né? Então vamos tomar cerveja, vamos na festinha, vamos na balada, e aí você dorme demais. Então, você fica temporariamente anestesiado da realidade que você tem que enfrentar. Ou seja, você mergulhou dentro da Matrix e está aceitando o excesso da mídia social, o excesso do álcool, da droga, do streamer e tantas coisas que são pegadinhas que vão te desconectar da realidade, te deixando anestesiado. Então você vai viver assim. É teu livre-arbítrio. Quem você não conhece que é assim? Eu conheço um monte de gente, com certeza você que está me ouvindo vai decidir. Só que você tem o livre-arbítrio, você vai decidir o que você quer da vida. Quem nunca ouviu um amigo, uma amiga na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, na família, dizer que bebe porque gosta de diversão, não tem nada a esconder, está de boa e segue. Será que o excesso da bebida realmente a pessoa fica de boa? Será que isso não vai minando ela devagarinho, fazendo ela se desvirtuar? Então, aquela pessoa que tinha um futuro promissor jogou tudo no ralo por causa do excesso do alcoolismo, seja o que for que você estiver fazendo, se for em excesso, tira você do centro, te desequilibra. Pode acreditar. E aí são os problemas que a gente tem que vencer e que são e que hoje a sociedade influencia demais com o que eu chamo de vícios invisíveis que vão te virar para o buraco. E por que que isso acontece? Porque a nossa sociedade está doente, ela está com febre, ela criou mecanismo para se distrair porque ela está doente, ela quer ficar anestesiada da realidade, porque ela tem medo de olhar para si, entender o motivo da febre e precisar tomar o remédio é amargo. Tem muita distração para fazer você deixar isso para lá. Cuidado, cuidado que essas distrações
vão te alienando de tal forma que você aceita o mínimo. Então, você acaba aceitando a crueldade, a desumanidade, a pornografia, a violência de todas as formas, e a gente acaba acreditando que isso é normal e a culpa é da vítima, nunca é de quem está praticando a violência. E quando chega perto da prova, a gente vai ficar com medo, sim, a gente sabe que vai ter que enfrentar, sim, mas cuidado, tá? Cuidado para não continuar no erro, cuidado para não ficar tomando aquela cervejinha para liberar o estresse. Enfrenta o teu problema. Não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil pra caramba, mas quem disse que seria fácil? Ninguém, entenda, você está num planeta de expiação em provas, então você vai ter muita coisa para resgatar. Então a gente vai passar por momentos difíceis, tem aquele momento que é menos, tem um momento que é mais, tem um momento que é maior paz, mas essa, a vida é assim. E ferramenta não falta, ajuda não falta para você superar todos os seus desafios, não importa o tamanho dele. Uma das ferramentas está aqui, estou eu aqui falando com você, como todos os outros canais falam. Só tenha cuidado para passar pelo teu crivo da razão, a gente já falou sobre isso. E você tem o livre-arbítrio para decidir, como eu já falei. Você pode seguir o caminho que você desejar. Lembre-se, a escolha sempre é livre, porém a colheita é obrigatória. Muita paz.